Boa tarde. Por mais que todos já tenham ouvido sobre as recomendações de prevenção sobre o Covid-19, sempre é bom reforçar. Mesmo porque aumentam os casos da doença por todo o mundo e também no Brasil, dia a dia. E no programa Espaço Livre de hoje, a participação do médico pneumologista e também responsável pelo programa de tratamento da tuberculose da Superintendência Regional de Pouso Alegre, Paulo Marcos Acácio Silva. Doutor Paulo Marcos, com 40 anos já de profissão nesta área, uma área da pneumologia aqui no Brasil, o senhor já se deparou com inúmeras doenças difíceis. O coronavírus seria hoje uma doença que o senhor, não criando alarme, porque não seria o caso, mas que o senhor hoje seria um desafio para os médicos brasileiros, para o senhor também? É um desafio. Toda doença nova e toda doença infecto-contagiosa nova é um desafio. Mas acontece o seguinte, que como é uma doença que transmite e a transmissão é muito fácil, como é nova, o vírus é novo, não tem conhecimento ainda científico sobre a evolução dele, sobre os efeitos que poderia causar futuramente, ou mesmo na população atual. Mas pelo histórico das gripes, porque isso é um estado gripal, isso é uma gripe. Sim. É um tipo de gripe, é um vírus da gripe. Pelo histórico, como já teve outras pandemias, inclusive há 5 anos atrás, teve a H1N1, que hoje está contido, o vírus atenuado está contido na vacina antigripal hoje. Mas ainda circula no nosso meio. Ainda circula, claro, mas hoje já passou a fase de pandemia ou de epidemia. Epidemia é aquele ciclo que o vírus dá uma explosão na população, depois ele tende a desaparecer, morrendo e desaparecendo. Então é um pico, ela não é constante, como é a gripe. A gripe normal, comum, ela tem os picos dela na época de inverno. É um desafio, sim, mas não gerar pânico na população, porque, na realidade, a maior incidência de morte é em pessoas que já têm uma doença, uma comorbidade, que são doenças ou condições básicas que diminuem a imunidade do indivíduo, como, por exemplo, o transplantado, tem imunidade baixa, o indivíduo que está fazendo quimioterapia, radioterapia, o indivíduo que tem doenças crônicas respiratórias, principalmente as doenças causadas pelo cigarro, que é o DPLC, que é a bronquite crônica com enfisema, né? Que é o DPLC. Então, os indivíduos que fazem uso de corticosteroide cronicamente, têm uma baixa resistência. Quando eu falo cronicamente, é uso diário. Tem pessoas que têm que usar corticoide diariamente. Então, tem uma baixa imunidade. E acima dos 60 anos, que tem já também uma imunidade mais, diminui naturalmente com o envelhecimento a imunidade do indivíduo. Maior incidência de morte nessas pessoas. Como que os senhores médicos, principalmente aí de Pouso Alegre, que é a nossa referência aqui de Ouro Fino e região, estão se preparando para atender essas pessoas? O que a gente está preparando é ter os cuidados gerais. Claro que não é pleno, porque você não tem como ter cuidado geral em tudo que você faz. Por exemplo, você vai num restaurante, self-service, você vai pegar conchas para servir, aí daí a pouco vem um indivíduo, vai pegar na mesma concha, você não tem como ficar limpando toda hora aquela concha, ou as várias conchas que está servindo aquela refeição. Não é isso? Cuidados não são plenos, mas o básico nós temos que fazer, que é lavar as mãos constantemente, passar um álcool gel. As pessoas que estão com alguns sintomas ou que tiveram contato com pessoas que tiveram sintomas de resfriado ou de gripe, devem usar máscara e muitos outros que que é de conhecimento público, né? A higiene das mãos, a higiene dos locais que a gente tem mais contato, a superfície que tem mais contato e também a transmissão, coibir a transmissão do indivíduo que está supostamente contaminado ou então que está com sintomas de gripe, que não seja o coronavírus, mas de gripe comum, deverá usar máscara. E a gente, nós médicos, essa é a minha opinião, nós devemos usar máscara sempre, porque você imagina como que nós vamos dar para o paciente todo paciente que a gente atende, ele colocar uma máscara lá na entrada da sala de atendimento. Nós teríamos que construir muitas máscaras, milhões de máscaras, e ela já estão escassa no comércio, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós que temos que usar a máscara
E a melhor delas é a bico de pato, aquela máscara dura, que tem maior proteção. A máscara cirúrgica, aquela molinha, aquela de pano, ela protege também, mas não é totalmente, não dá uma proteção total. Já a máscara bico de pato, ela dá uma proteção maior. Né? E, doutor, esses 14 dias que se pede para que a pessoa fique em casa, seria a única forma mesmo da gente conseguir segurar esse vírus? É como foi feito na China, né? Na China você viu a população praticamente ficou em casa. As ruas ficaram vazias. Por quê? Evitar as aglomerações. E aglomerações não é grande população. Aglomerações pequenas. Evitar o contato mais próximo manter assim, 1 metro de distância, né? Então isso é importantíssimo. Isso que vai cercar esses 14 dias, por quê? Porque tem a fase de incubação, tem a fase de desenvolvimento do vírus no sangue e tem a fase de transmissão. Então por isso que tem, após a contaminação do indivíduo, da pessoa, aí vai ter toda essa fase, mas já na instalação, na introdução do vírus no organismo, ele já começa poucas horas depois que se sabe, isso ainda não, por isso eu te falei, não tem nada cientificamente comprovado, porque é muito recente, né? Se sabe nas outros vírus, nas outras viroses respiratórias, as gripes, por exemplo, que logo que instala, algumas horas depois o indivíduo já está transmitindo. E tem um pico de transmissão, que atinge até o 7º, 8º dia da introdução do vírus no organismo. Aí depois do pico ele começa a decair. Por isso tem que manter essa faixa de segurança de 14 dias, que é até chegar ao pico, e depois do pico a decrescência. Né? É como se fosse uma escada uma escada de subida e descida, a queda do vírus. Isso aí pode levar o quê? Uns 20, 30 dias? 14 dias, né? 14 dias para manifestar, né? Mas a pessoa continua... Para manifestar, 14 dias enquanto é a duração total da possibilidade de transmissão do vírus. Se eu sou contaminado, mas eu ainda nem tenho sintomas, às vezes nem venho a ter sintomas, a partir dessa contaminação, que eu não sei quando que foi, mas vamos dizer que fique sabendo que eu tive contato com uma pessoa que está com um processo gripal agora. Então eu já vou me isolar, porque só no contato que ele já me transmitiu o vírus. Aí o vírus já entrou no meu organismo. Aí ele vai levar mais ou menos 14 dias para ser combatido pelo meu organismo. Ele vai ter a fase inicial, que é de incubação, mas já está sendo transmitido para outras pessoas. Aí com 7 dias ele vai chegar no pico, chegou no pico, aí depois ele vai decair. Aí com 14 dias, com certeza, já você não tem mais o vírus circulante no seu sangue. Entendeu? Doutor, com relação às pessoas que são mais debilitadas, sempre recomendadas a elas que até se vacinassem contra os tipos de vírus como influenza ou H1N1. A vacina antigripal foi até adiantada, vai ser agora, a partir de a vida inteira, na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Infectologia também, solicitava ao governo que essa campanha, que é uma campanha espetacular, são poucos países que tem, para fazer precocemente essa vacinação em massa, teria que ser feita agora, a partir de março, porque a imunidade, ela leva em torno de 20 a 30 dias para ser produzida, os anticorpos. Fazer a vacinação lá em maio, em junho, é a fase do surto epidêmico da influenza. Então o que acontece? Por isso todo mundo fica doente, fica resfriado lá, porque demorava. Que o vírus com o vírus já atenuado, mas numa fase, na época da epidêmica, que é na época do inverno, na época de maio e junho. Né? O que adiantaria? Não adiantaria nada, porque ele ia ter imunidade a partir de julho, de agosto. Né? Então a vida, sempre a sociedade brasileira, a sociedade médica, sempre recomendava ao governo que adiantasse a vacinação. Né? Então foi feito agora, que é a partir de março. Doutor Paulo Marcos, muito obrigada pelas suas informações aqui na Rádio Difusora Ouro Fino. Tá bom, então, com certeza. Eu que agradeço. Se precisar de algum esclarecimento, eu estou à disposição. E você, fique agora com o programa Vale Tudo. A apresentação do Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus permitir.